Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e o tema da aula de hoje é geocentrismo e heliocentrismo. Então, antes da gente falar sobre essas duas teorias, a gente vai entender como que ocorriam as observações do céu para que chegasse nessas proposições dessas teorias, tá? Então, vamos lá. Então, o interesse sobre a ordenação do sistema solar acabou proporcionando muitos anos de observações, estudos e debates. Então, basicamente, a compreensão que se tinha dos astros, do sistema solar, dos corpos celestes, tudo era baseado através de observações naturais. E à medida que essas observações elas eram feitas, mais perguntas iam surgindo e teorias iam surgindo tentando explicar como que o sistema solar ele estava organizado. Ao longo da história, então, surgiram duas teorias que explanavam sobre a ordenação do sistema solar. E essas duas teorias nós conhecemos como geocentrismo e heliocentrismo. Então, na aula de hoje, nós vamos diferenciar o que tem de diferente nessas duas teorias e quais são os principais defensores dessas teorias, tá? Então, começando pelo geocentrismo. O geocentrismo é uma teoria que afirma que a Terra está fixa no universo e os astros giram ao seu redor. Então, essa teoria, ela afirma que a Terra é o centro do universo, o centro do sistema solar e todos os outros astros, inclusive o Sol, vão orbitar ao redor da Terra. É o modelo cosmológico mais antigo, natural, porque ele foi baseado através de observações naturais que foram feitas ao longo do tempo e perdurou por volta de 1600, tá? Até 1600 o geocentrismo ele ainda era muito forte e ele era principalmente defendido pela Igreja Católica porque haviam muitas passagens bíblicas que eram explicadas pelo geocentrismo. Entre os filósofos que defendiam essa teoria, o mais conhecido era o Aristóteles, mas na verdade quem fez todo o desenvolvimento, quem deu uma forma final para essa teoria foi o matemático e astrônomo grego Cláudio Ptolomeu. Tá? Então, ele que, através da sua obra Alma Gesto, ele deu toda essa forma final para a teoria, em que mostrava, né, que tentava explicar como que o universo e o sistema solar estava organizado e que a Terra estava no centro do universo. Se vocês observarem ali na imagem, a gente consegue ver todo esse processo relacionado a essa teoria, onde a gente observa a Terra no centro e todos os astros orbitando ao redor da Terra. E nós temos o heliocentrismo. O heliocentrismo é uma teoria que afirma que a Terra ela vai girar ao redor do Sol e de si mesma. Então, esse movimento em que ela gira ao redor de si mesma está relacionado com o que nós conhecemos hoje como rotação, e essa orbitação, essa órbita ao redor do Sol é como nós conhecemos hoje o movimento de translação, tá? O heliocentrismo, ele foi postulado desde a antiguidade, mas foi recuperado e defendido na Idade Moderna. No século XVI, o principal pensador que acabou defendendo o heliocentrismo e propondo esta teoria para toda a sociedade, inclusive confrontando a Igreja Católica, foi Nicolau Copérnico. E ele provou que a Terra girava ao redor do Sol, que é o movimento de translação, e a alternância entre o dia e a noite, ela se devia ao fato de que a Terra ela também girava ao redor do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação. Essas ideias elas foram consideradas polêmicas, tanto pelo mundo científico quanto pelo mundo religioso, porque, como eu disse para vocês, a Igreja Católica ela defendia o geocentrismo e combatia o heliocentrismo. E ainda falando sobre o heliocentrismo, é importante que a gente fale de duas pessoas que contribuíram muito para que houvesse um aprimoramento dessa teoria, que foi Galileu Galilei,
que ele começou as suas observações telescópicas em 1609 e ele conseguiu mostrar através disso que Júpiter tinha 4 satélites que orbitavam em torno dele e que os corpos celestes e as coisas que as orbitavam podiam estar em movimento. Então, tanto os corpos celestes como outros corpos que orbitavam ao redor desses astros também tinham movimentação. Então isso fazia com que o geocentrismo ele fosse totalmente combatido através do heliocentrismo, tá? O modelo de Copérnico, ele tem erros, ele errou ao dizer que as órbitas dos planetas, elas eram em circunferências, então o Copérnico, ele acreditava que os planetas, os astros, eles orbitavam ao redor do Sol numa órbita em forma de circunferência. Mas foi Kepler que reestruturou o trabalho de Copérnico e comprovou que as órbitas dos planetas elas são elípticas, então não são órbitas em forma de circunferência, tá? Então, na época, tanto Galilei quanto Kepler, eles sofreram muito defendendo o heliocentrismo, porque a maioria da sociedade e da igreja ainda continuavam defendendo o geocentrismo, tá? Inclusive, o Galileu Galilei, ele sofreu punições e ele teve que ir diante da sociedade e negar tudo que ele afirmava com relação ao heliocentrismo, tá? Então agora eu trouxe para vocês 3 atividades relacionadas ao conteúdo da aula de hoje, para que vocês possam exercitar tudo que nós vimos aqui, tá? Então vamos à primeira questão. Observe a tirinha abaixo. Então a gente observa ali que tem uma fala nessa tirinha, quero os planetas alinhados, bem igualitários, sem supremacias. Isso está sendo requerido ali para Deus ali. Entendeu? Claro, eu também estava pensando em algo assim, a gente observa ali no segundo quadradinho. Adão, em que ano estamos? 1600. Lembrem que eu falei para vocês que até 1600 o geocentrismo ele era muito defendido, tá? Ok, tenho que mudar tudo. Espero que ninguém tenha reparado a diferença. Então ali vocês vão observar naquela imagem que tem uma demonstração de uma dessas 2 teorias que nós falamos na aula de hoje, tá? Então, a pergunta é a seguinte: a charge faz menção a qual teoria da dinâmica do sistema solar? Letra A, heliocentrismo, segundo o qual o Sol estava no centro do sistema solar. B, geocentrismo, segundo o qual o Sol estava no centro do sistema solar. C, heliocentrismo, segundo a qual a Terra está no centro do sistema solar. Ou letra D, geocentrismo, segundo a qual a Terra está no centro do sistema solar. Então, a alternativa correta dessa pergunta é a letra D. Ela está relacionada ao geocentrismo e essa teoria defendia que a Terra ela estava no centro do sistema solar e que todos os corpos celestes orbitavam ao redor da Terra. Segunda questão. No início do século XVI, o universo era considerado como sendo finito e hierarquizado, ideia consolidada pela denominada tradição aristotélica ptolomaica. Comparando as teorias heliocêntrica e geocêntrica, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ver que tem 4 alternativas, vocês têm que analisar e dizer qual alternativa está correta. Letra A. A teoria heliocêntrica foi elaborada pelo astrônomo grego Ptolomeu no início da era cristã e, de acordo com essa teoria, a Terra está no centro do sistema solar e os demais astros orbitam ao redor dela. Letra B. O geocentrismo foi defendido pela Igreja Católica, pois apresentava aspectos de passagens bíblicas. Letra C. O heliocentrismo consiste num modelo teórico de sistema solar, onde a Terra e os demais planetas se movem ao redor do Sol, sendo este o verdadeiro centro do sistema solar. E letra D. O modelo do geocentrismo, também chamado de sistema ptolomaico, não foi aceito pela Igreja Católica, que adotava a teoria do heliocentrismo, elaborada por Ptolomeu. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B.
o geocentrismo ele foi defendido pela Igreja Católica porque haviam passagens bíblicas que eram explicadas pelo geocentrismo. E a terceira questão, Galileu Galilei, astrônomo italiano, apontou para o céu um telescópio construído por ele. Observou várias vezes e fez várias descobertas importantes que ajudaram a entender como estava formado o sistema solar. E através de suas observações, a teoria heliocêntrica ganhou mais força. Dentre estas descobertas, a que explica a formação do sistema solar é: letra A, Júpiter não tem satélites, assim como o planeta Mercúrio. Letra B, a Lua apresentava uma única fase, a de lua cheia. C, os planetas giravam em torno do Sol. E letra D, a Terra era o centro do universo. Nós vimos que com as contribuições de Galileu Galilei foi possível saber que Júpiter apresentava vários satélites. A gente sabe que a Lua ela apresenta várias fases, tá? Relacionado ao movimento de órbita ao redor do planeta Terra. Letra C, os planetas giravam em torno do Sol, que é o principal argumento defendido pelo heliocentrismo que Galileu Galilei defendia. E a Terra, ela não era o centro do universo, que é totalmente contra ao que Galileu Galilei defendia. Então, a alternativa correta é a letra C. Os planetas giravam em torno do Sol. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem assistir novamente essa aula, vocês podem acessar a plataforma Eduque, que lá vocês vão encontrar mais materiais referentes a esse assunto. Bons estudos e até a próxima aula!